leitura em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. Aleluia. Vamos só aqui repetir. Glória a Deus mais uma vez. Aleluia. 6:11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Getita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A mensagem que eu quero pregar nessa noite atrás por tema: desfrutando a presença de Deus. Aleluia. Quantos aqui têm a presença de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Não existe nada melhor do que desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Obed-Edom, ele teve essa experiência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obed-Edom, ele foi um dos homens, aleluia, contemplado naquela época para receber em sua casa a arca de Deus. A arca de Deus, também conhecida como a arca da aliança, ou a arca do concerto, um utensílio, um objeto que havia sido construído no tempo de Moisés, na época em que Deus ordenou que Moisés ele construísse o templo. E o templo, naquela época em que Moisés ele construiu, era um templo móvel, era um templo de tendas e estacas, era um templo removível, porque era um templo que havia sido projetado para ser armado no deserto, no tempo da peregrinação, que durou 40 anos. E durante esse período foram mais ou menos uns 40 acampamentos. A nação de Israel, ela acampou 40 vezes. Isso quer dizer mais ou menos. Isso quer dizer que foram mais ou menos 40 vezes armado e desarmado esse templo. E havia uma tribo, a tribo de Levi, a qual tinha sido encarregada de ficar responsável por esse trabalho, o trabalho com o templo e com todos os objetos e os utensílios que faziam parte desse templo. O templo era para adoração, o templo era para o ministrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na vida das pessoas, aleluia, louvado seja Deus. O templo era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o local aonde Deus ele iria manifestar a sua glória, e ali as pessoas iriam receber as bênçãos de Deus através daquele templo. E o templo ele foi projetado da seguinte forma: o templo ele era dividido em 2 partes. A primeira parte era o lugar santo, onde ficava os átrios do Senhor, o lugar santo, aonde ficavam os sacerdotes. E neste lugar havia o pão, a mesa com os pães da proposição. Havia o altar de incenso, aonde era queimado os holocaustos, as ofertas, os incensos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E ali ficavam os sacerdotes ministrando no lugar santo. Mas a segunda parte do altar era o santo dos santos, o lugar mais santo, o lugar santíssimo. E esse lugar era dividido por um véu retorcido, feito à mão, um véu muito grosso, eu não sei quantos centímetros, mas se eu não me engano era de uns 5 a 10 centímetros, esse véu retorcido, muito grosso, onde separava o lugar santo do lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo estava exatamente a arca de Deus, aleluia. E nesse lugar só poderia entrar um homem, um sumo sacerdote que era escolhido entre todos eles para entrar somente uma vez por ano. Este sumo sacerdote, ele entrava para oferecer o sacrifício pelos pecados de toda a nação, aleluia, com o sangue do Cordeiro. Este sumo sacerdote, ele entrava com vestes, e nessas vestes haviam sinos, e ele entrava amarrado por uma corda. E se este sumo sacerdote ele estivesse em pecado, ele seria fulminado dentro do lugar santíssimo. E se ele fosse fulminado, ali os sinos parariam de tocar, e se as pessoas que estavam lá fora escutassem que o sino não estava mais batendo, eles puxavam com a corda, porque o sumo sacerdote havia morrido. De tão santo que era o lugar, porque ali estava a arca de Deus, aonde Deus, ele manifestava toda a sua glória, a sua presença. Aleluia. Naquela época era dessa forma. Deus, ele vinha, e aquela arca, ela não só simbolizava a presença de Deus, como Deus, ele manifestava naquele local, ali dentro do lugar santíssimo, a sua gloriosa presença. Mas um dia essa arca, ela foi roubada pelos inimigos do povo de Israel, os filisteus. Ela foi roubada e muito tempo passou distante do povo, e o povo ficou sem essa arca e sem a presença de Deus. Mas um dia, por mão do rei Davi, o servo do Senhor, o ungido de Deus, o escolhido do Senhor, essa arca, ela foi recuperada de volta. Mas já não existia mais um templo feito de tendas. Estava em uma transição. Agora seria um templo construído por pedra. Não seria mais um templo móvel, mas sim um templo fixo. Porque Israel havia se estabelecido. O rei Davi estabeleceu o seu reinado, e a nação de Israel foi estabelecida em seu tempo. Aleluia. E ali também o rei Davi instituiu Jerusalém como a capital da nação. Era onde seria construído o novo templo, e aonde seria colocado a arca de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele tinha todo esse projeto, mas não seria ele o construtor, mas sim o seu filho Salomão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas enquanto isso, a arca estava sem nenhum local para ficar. Foi então que foi resolvido que esta arca, ela ficaria na casa de Obed-Edom. Aleluia. O gitita, aleluia, um porteiro da casa do Senhor, um levita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele foi o homem contemplado
para ficar com a arca de Deus em sua casa, e a Bíblia diz que essa arca, ela passou 3 meses em sua residência. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Obed-Edom, ele foi ricamente abençoado pela presença da arca, porque ali não estava somente a arca, mas sim a presença de Deus dentro do seu lar. Aleluia, louvado seja Deus. Você imaginou a presença de Deus dentro da residência de Obed-Edom? Aí você imagina que a casa dele estava sendo abençoada. Aí as pessoas foram dizer para o rei, correram para dizer para o rei: rei, tu não sabe da nova. Sabe o que é? A arca ficou lá na casa de Obed-Edom, mas o homem está sendo abençoado, rei. O homem está sendo abençoado demais. Aí você sabe, né, como é que é aquelas casas que é abençoada, aquelas casas que é ricamente abençoada, você já sabe como é que é, né? Não falta gente, né, lá dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não falta gente lá dentro dessa casa, aonde a casa é abençoada, aonde a casa ela tem a presença de Deus, ela atrai pessoas, pessoas são atraídas para aquele local, e as pessoas gostam de ir para lá, e as pessoas se sentem bem para lá, porque sabem que estão dentro de uma casa abençoada, aonde a casa, aleluia, ela reside a presença de Deus. Pode ter certeza que ali, aleluia, louvado seja o Senhor, muitas pessoas caminharão para lá, e eu creio que aqui muitas pessoas vêm para esse lugar, porque aqui tem a presença de Deus. Só quem vê dá glória a Deus. Aonde tem a presença de Deus, todo mundo é abençoado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a presença de Deus é algo maravilhoso. A presença de Deus é algo grandioso, glorioso, amados irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o rei, depois que recebeu a notícia, então vamos levar a arca, está na hora. Já está na hora de levar a arca de volta. Agora ela vai ter que ir para o seu lugar de origem, que é Jerusalém, de acordo com o projeto do Senhor. Aleluia. Aí Davi levou a arca de Deus, né? Fez todos os preparativos para levar a arca do Senhor, né? Mas será que Obed-Edom ele continuou lá na casa dele? A arca foi tirada da casa dele, saiu lá de Gate e foi levada para Jerusalém. Aleluia. A arca foi tirada da casa dele. Mas sabe o que foi que aconteceu? Obed-Edom foi junto com a arca. Obed-Edom não ficou em casa não. Ele gostou da presença de Deus. Aleluia. Ele não queria se separar da presença de Deus. Ele não queria mais se apartar da presença de Deus. Uma vez que ele experimentou a presença de Deus, uma vez que ele provou da presença de Deus, ele não queria mais sair da presença de Deus. É assim que acontece com aquele que prova a presença do Senhor. É assim com aquele, aleluia, que um dia recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Ele não quer mais sair da presença de Deus. Ele não quer largar mais. Ainda que o mundo venha tentar separar, ainda que o pecado venha tentar separar, ainda que as tribulações dessa vida venha tentar separar, venha tentar desanimar, esfriar, mas uma vez que ele experimentou essa presença gloriosa, nunca mais ele quer deixar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obed-Edom foi junto com a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem tem a presença de Deus é feliz. Tem alguém feliz aqui nessa noite?
Quem tem a presença de Deus, aleluia, vive uma vida abundante. Aleluia. Quem tem a presença de Deus vive uma vida cheia de paz. Quem tem a presença de Deus vive uma vida cheia de alegria. Quem tem a presença de Deus vive aleluia, uma vida, aleluia, louvado seja o Senhor, uma vida de prosperidade, uma vida próspera, espiritualmente falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem a presença de Deus é feliz. Mas muitos estão buscando a felicidade no dinheiro. Muitas pessoas buscam a felicidade em riquezas, em bens materiais. Muitas pessoas buscam a felicidade nas religiões. Muitas pessoas buscam a felicidade nos relacionamentos pessoais, nas amizades, em outros relacionamentos. Muitas pessoas buscam a felicidade nesse mundo, mas eu quero dizer uma coisa para você: nós que somos crentes em Jesus, nós não buscamos a felicidade nenhuma dessas coisas. Nós buscamos a felicidade na presença de Deus, porque nós sabemos que é na presença de Deus que nós recebemos vida e vida em abundância. Quem tem a presença de Deus vive cheio, aleluia, vive feliz, aleluia, vive contente, vive glorificando, vive exaltando, vive para louvar, glorificar e exaltar o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu pergunto, como buscar e conhecer essa presença tão gloriosa? Como buscar e conhecer essa presença tão maravilhosa, irmãos? Eu quero dar aqui algumas atitudes que nós temos que ter para nós buscarmos e também termos uma experiência com a presença de Deus. Quem aqui nunca teve uma experiência com a presença de Deus, um dia você pode ter essa experiência. Muitas pessoas, já vi relatos de muitas pessoas que tiveram essa experiência com a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que muitas das vezes não só estavam no culto, aleluia, de adoração ao Senhor, pessoas que muitas das vezes não estavam, aleluia, numa igreja, mas já vi relatos de pessoas que sentiram e tiveram pela primeira vez a experiência com a gloriosa presença de Deus quando estavam tratando o peixe. Glória a Deus. Estava em casa, tratando o peixe na cozinha, cortando frango, e ali de repente começaram a sentir a presença de Deus. E de repente começaram a sentir algo estranho em suas vidas. E começaram, aleluia, a sentir o coração sendo aquentado, aleluia, e começaram a abrir a boca e começaram a dar glória a Deus, dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, e começaram a falar em outras línguas, e começaram a dar glória a Deus, e ali estavam sentindo pela primeira vez a experiência com a presença gloriosa do Senhor. Aleluia. Eu vou falar aqui 3 atitudes que nós devemos ter para nós buscarmos e sentirmos, termos uma experiência com a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Às vezes a gente vem para um culto, né? E é aquele culto, pastor de Assis, aquele culto que a gente vem, né? E quando você entra, o culto começa, aí você já começa logo a sentir a presença de Deus.
Os louvores começam, aí você já não consegue ficar calado, já dá glória a Deus. Aleluia. Né? Aí a pregação vem, aí pronto, aí acaba de encher, aí completa. O pregador vai pregando, está pregando, aleluia, louvado seja o Senhor, e ele não precisa ficar mandando da glória a Deus todo o tempo, ele não precisa mandar as pessoas ficando em pé, não precisa ficar, aleluia, ordenando as pessoas mesmo, elas sentem vontade de abrir a boca, e dá glória a Deus, aí sente, muitas das vezes até mesmo fala em línguas e mistérios, aleluia, e o culto é uma bênção. Mas aí tem culto que você vem, aí os irmãos começam a louvar, aí você não sente nada, né? Aí você começa a ver só os erros do violão, os erros da bateria. Aí aquele culto que você fica achando aquele culto morno, aquele culto sem fogo, né? Aí o ministro de louvor só falta se matar, de se esgoelar aqui, para os irmãos dar uma glória a Deus, para sentir a presença, e nada de ninguém sentir a presença de Deus. O pregador vem pregar, começa a pregar com muita eloquência, mas muitas pessoas ficam dormindo. Dá até sono. É aquele culto, que o negócio hoje está ruim, né? Não tem culto que é assim, ou não é verdade? Tem uns cultos que você sente, mas tem uns cultos que parece que tem um peso, parece que tem algo pesando, parece que tem algo pesado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Deus, ele prova. Deus, ele prova os seus. Deus, ele prova o seu povo. Deus, ele prova a sua igreja. Muitas das vezes, para nós sentirmos a presença de Deus, eu vou falar aqui de 3 atitudes. Existem muitas outras, mas eu vou falar somente de 3 atitudes que nós temos que ter para poder ter uma experiência com a presença de Deus. Quem quer ter sempre uma experiência com a presença de Deus? Sabe por quê que muitas das vezes a gente não sente a presença de Deus no culto? Sabe por quê? Porque está faltando reverência. Está faltando reverência na igreja. Está faltando reverência no culto. Está faltando reverência. A pessoa vem para o culto e é todo tempo conversando, é todo tempo falando com a pessoa de lado, né? É todo tempo olhando para o lado, olhando para o outro, observando. Aí tem gente que fica se levantando, indo para um lado, indo para o outro, pensando que é passarela, né? Igreja não é shopping center. Igreja não é parque de diversão, né? Aí pessoas ficam ali e não tem reverência. Como é que quer sentir a presença de Deus, pastor aí? Como é que quer sentir a presença de Deus? Como é que quer se encher do Espírito Santo? Glória a Deus. Porque falta reverência. Mas reverência também não é só estar fazendo essas coisas. Às vezes a pessoa está bem quietinha, né? Está bem quietinho no seu canto. Olha que irmão quieto. Olha que irmã quieta. Como ele é reverente. Olha a reverência dela. Mas você não sabe o que está no pensamento dele. Ele está bem quietinho ali, mas você não sabe o que está no pensamento dele. Ele está aqui, mas o pensamento muitas das vezes está lá fora.
Às vezes a pessoa vem para a igreja, vem para o culto, aí, será que eu deixei a porta de casa aberta? Será que eu fechei? Ou será que eu deixei aberta? Fechei ou não fechei? Aí fica o culto todinho, vão cantando, e a pessoa com o pensamento: fechei ou não fechei a porta? Eu pergunto, como é que uma pessoa dessa vai sentir a presença de Deus? Termina o culto, o pastor dá as bênçãos apostólicas e ela ainda está lá: fechei ou não fechei? Você está entendendo, sim ou não? Então muitas vezes a pessoa não está concentrada no Senhor. Quando você adentra aquelas portas para cá, aleluia, louvado seja o Senhor, você tem que esquecer o mundo, você tem que esquecer o que está lá fora. O seu pensamento agora é só no Senhor, é só para exaltar, é só para louvar. Deixa que o resto Ele faz, aleluia. Tudo agora aqui tem que ser para a honra e para a glória do nome dEle. É assim que se sente a presença de Deus, é dando toda a reverência. Amém? Amém? Essa é a primeira atitude. A segunda é a atitude do temor, Também está faltando temor muitas das vezes. Temor pelas coisas de Deus, O temor pelas coisas sagradas. Temor quer dizer o quê? Medo? Amém. Quer dizer o quê? Respeito. Temor a Deus quer dizer respeito. Estamos falando do temor a Deus. Pode ter o temor como medo, sim, também, Mas nós estamos falando do temor a Deus. É o respeito para com Deus e para com as suas coisas. Amém, irmãos? Amém. Respeito com as coisas de Deus. A bateria, a guitarra, o violão, o som, o altar, o ministro do Senhor, o anjo da igreja, o obreiro, o porteiro. Aleluia, louvado seja o Senhor. Tem que ter o temor pelas coisas de Deus. Muitas pessoas estão perdendo o temor, aleluia, não estão tendo mais o temor pelas coisas do Senhor, e muitas das vezes por isso estão deixando de sentir a presença de Deus em suas vidas. A terceira atitude que nós temos que ter para sentirmos a presença de Deus, ter uma experiência gloriosa com a presença de Deus, é a atitude de humilhação. Amém? Amém. Uma atitude de humilhação. Aleluia. Essa é boa. Uma atitude de humilhação. Muitas das vezes nós precisamos nos humilhar. Muitas das vezes está faltando humilhação, quebrantamento, se quebrantar diante do Senhor. O que está faltando para a gente sentir a presença de Deus? O que está faltando para o culto ser um culto mais avivado? O que está faltando para o culto ser um culto mais fervoroso? Muitas das vezes está faltando isso, está faltando humilhação, faltando a gente se humilhar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e começo a ver a história de muitos homens que tiveram uma experiência com a presença de Deus, eu observo, irmãos, que esses homens que
que tiveram uma experiência com a presença de Deus, eles sempre tiveram uma experiência dentro de um contexto de humilhação. Sempre que eles tiveram uma experiência com a presença de Deus, eles estavam num cenário de humilhação. Tudo que estava em volta deles era algo que trazia humilhação. Eles estavam cercados sempre de coisas que caracterizavam a humilhação. Moisés, por exemplo, quem foi Moisés? Moisés foi um homem que passou os seus primeiros 40 anos de vida no Egito. Ali ele se tornou um príncipe, um grande homem, um grande guerreiro, alguém com muita capacidade, estudo nas ciências egípcias, alguém muito importante, morava num palácio e era alguém com poder, com muita autoridade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus fez com que Moisés, aleluia, ele fugisse ali do Egito. Algo aconteceu que Moisés, ele precisou fugir do Egito, e ele saiu foragido ali do Egito e foi morar nas campinas de Midian. E ali nas campinas de Midian, Moisés passou mais 40 anos de sua vida, e esses 40 anos de sua vida foi cuidando de animais, vivendo longe dos holofotes, vivendo num lugar distante, aleluia, louvado seja o Senhor, num lugar longínquo, onde ele não era conhecido, onde ele não era aplaudido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era Deus preparando Moisés, porque Moisés iria ter um encontro com Deus, porque Moisés iria ter uma experiência com a presença do Senhor, e para ele ter uma experiência com a presença do Senhor, ele tinha que estar preparado. E a preparação de Deus na vida de Moisés aconteceu no campo da humilhação. Aleluia, quando Deus viu que Moisés estava preparado, Deus brada lá do cima do monte, Moisés sente que é Deus, e Moisés vai então em busca. Moisés sobe, e quando ele chega lá, ele vê a sarça ardente, ele vê a sarça se queimando, e ele não entendia aquele mistério, porque a sarça não se consumia, ela pegava fogo, mas ela continuava intacta. Ele se aproximou para ver mais aquele mistério, mas a voz bradou: Moisés, para aí, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que tu pisa é um lugar santo. Para ter uma experiência com a presença de Deus, aleluia, tinha que se humilhar, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, para sentirmos a presença de Deus, nós temos que descer, aleluia. Você tem que descer, você tem que reconhecer o senhorio de Deus na sua vida, você tem que se humilhar, se você quiser sentir a presença de Deus na sua vida. Se você quiser desfrutar da presença de Deus, aleluia. A Bíblia também fala de um homem chamado Isaías, profeta Isaías. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, onde era que estava Isaías? Onde era que estava Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias? Estava no templo. Fazendo o quê? Orando. No ano em que morreu o rei Uzias. Você sabe que ano era esse? O ano em que morreu o rei Uzias? Foi o ano em que a nação de Israel havia sido envergonhada. Foi o ano em que esse rei, ele contraiu uma doença chamada de lepra. Ele ficou leproso e o templo foi contaminado, e isso serviu de escárnio para os povos inimigos. Isso serviu de ignomínia, de vergonha
para outras pessoas. Esse rei, que havia sido um rei bom, no final de sua carreira, ele envergonhou a sua nação. Foi acometido de uma lepra e morreu leproso. E era um ano em que o templo não estava sendo popular, né? Era um tempo em que a adoração ela ficou embaixo. Era um tempo em que ir para o templo não havia muito entusiasmo. Parece que é como nos dias de hoje, né? Parece que é como nos dias de hoje. Vir para a igreja não é uma coisa muito popular, né? Parece que não está na moda vir para a igreja. Eu não sei o que acontece, que muitas pessoas faltam os cultos, né? Não é popular vir para a oração. Não é popular vir para o culto de doutrina. Não é popular vir para a escola bíblica dominical. Não, eu vou só para o culto de domingo. Aí se torna um crente domingueiro, né? Quantos crentes domingueiros não tem por aí? Ainda bem que aqui na Palavra da Verdade não tem, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem? Deve ter uns poucos, mas por aí tem muitos. Muitos crentes domingueiros, né? Que só vem de domingo. Pois nessa época do rei Uzias aí, o negócio não estava muito bom não, viu? É? Mas numa época em que muitas pessoas não queriam ir para a igreja, onde era que estava Isaías? Estava lá nos pés do Senhor. Estava lá sendo fiel. Estava lá buscando ao Senhor. Aleluia. E porque ele buscou o Senhor, o que foi que ele... Qual foi a experiência que ele teve? Ele disse: os meus olhos viram o Senhor. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono, aleluia. Eu vi ele rodeado de glória, de anjos, de querubins, de serafins, aleluia. Os meus olhos viram a glória do Senhor. Eu, um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, mas mesmo assim eu vi a glória do Senhor. Isaías teve uma experiência gloriosa com a presença de Deus. Mas olha o campo em que ele estava inserido. Um campo de humilhação. Um campo de humilhação. Tem gente que só quer sentir a presença de Deus quando vem um cantor. Tem gente que só quer sentir a presença de Deus quando vem um pregador, não sei de onde. Tem gente que só quer sentir a presença de Deus quando está o irmão fulano de tal. Aí quando está o irmãozinho aqui da igreja cantando, aí não quer sentir a presença de Deus. Que negócio é esse? Hein? Alguma coisa errada aí, tem ou não tem? Tem, meu Senhor. Isaías, ele estava inserido no campo de humilhação, mas ele buscou o Senhor fielmente, e ele viu a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É porque nós estamos querendo ver a glória de Deus do nosso jeito. Nós estamos querendo ver a glória de Deus da nossa maneira, da nossa forma, né? Eu li um livro onde o escritor ele conta uma experiência. Ele conta uma experiência que ele teve, que ele compara, né, com a presença de Deus. Ele disse que ia caminhando uma certa manhã no bosque, numa área de lazer, muitas árvores, os pássaros, e ele ia ali fazendo a sua caminhada de rotina.
E nesse bosque, passando por ele avista uma parte da vegetação que havia sido queimada. A parte dessa vegetação havia sido queimada, havia sido destruída pelo fogo. Dá para você imaginar como é que é uma vegetação queimada? Aquele cenário preto, aquele cenário de destruição. E ele diz que quando avistou essa parte, ao mesmo tempo ele avista também um beija-flor no meio desse campo queimado. E quando ele avista esse beija-flor, ele fica encantado, ele fica admirado. E ele disse: eu nunca vi um beija-flor tão lindo. A cor do beija-flor era uma cor alaranjada. E ele ficou muito admirado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois que ele viu, ele teve essa visão, aí ele trouxe essa visão para a sua vida espiritual. Porque ele concluiu que ele nunca teria visto a cor desse beija-flor se aquele campo ali, aquele fundo não estivesse queimado, não estivesse destruído. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que Deus ele vai manifestar a sua glória na vida de nós pecadores. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer que nós necessitamos da presença dele. Nós temos que reconhecer que nós estamos perdidos sem a presença do Senhor. A presença do Senhor é algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, que nós temos que valorizar ao máximo, irmãos. Muitas pessoas, elas não conseguem desfrutar da presença de Deus. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida abundante, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, porque não conseguem se humilhar a esse ponto de reconhecer que são carentes, de reconhecer que é um pecador perdido e que nós não merecemos nada, e que a graça de Deus é que faz a diferença em nossas vidas, o seu favor imerecido. É aí quando nós reconhecemos, quando nós nos humilhamos, é aí que Deus ele vem com a sua presença, é aí que Deus ele vem, ele se aproxima, aleluia, ele nos enche, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É quando você reconhece. Mas tem pessoas dentro da igreja que ela acha que se ela não tiver, aleluia, na frente não vai dar certo. Ela acha que se não tiver cantando não vai para frente. Ela acha que se não tiver pregando não vai fluir. Ela acha que se não tiver administrando nada vai dar certo. Ela acha que se ela não tiver envolvida nada vai funcionar. Meu querido, não é assim que nós temos que pensar. Nós fazemos isso porque nós somos servos de Deus. Nós fazemos isso porque Ele nos escolheu. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Glória a Deus. Fala para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos desfrutar mais dessa presença. Precisamos desfrutar mais do Espírito Santo de Deus. A igreja nos dias de hoje precisa tomar posse dessa presença. A igreja nos dias de hoje precisa buscar mais essa presença. Precisa se encher do Espírito. Aleluia, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho no qual de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja nos últimos dias precisa desesperadamente, urgentemente buscar a presença de Deus. Aleluia, ou essa igreja ela busca a presença de Deus, ou essa igreja ela se enche do Espírito Santo, ou ela vai passar pelo funeral.
é tempo de desfrutar da presença do Senhor, mas muitas das vezes está faltando isso, reverência, temor, está faltando humilhação na nossa vida. Aleluia. Muitos homens que tiveram experiência com a presença de Deus tiveram nesse campo. João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse. A ilha de Patmos era uma ilha isolada, era uma ilha que só tinha rocha, escorpião, serpente, só coisa aqui. E João estava lá sozinho, estava exilado, estava preso naquela ilha por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas foi lá naquela ilha só, mas foi lá naquela ilha isolado, mas foi lá naquela ilha, aleluia, que ele sentiu a presença de Deus. Foi lá naquela ilha que ele sofreu 4 arrebatamentos de espírito e ele teve a revelação do Apocalipse. A grande revelação do Apocalipse. Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer nos revelar coisas grandes, Deus quer revelar coisas grandes a pessoas pequenas, quer revelar para mim, quer revelar para você também, mas nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer, nós precisamos reconhecer, e nós precisamos, aleluia, reconhecer que nós precisamos mais e mais desse Espírito, dessa presença gloriosa em nossas vidas. Somente desfrutando da presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus é desfrutar de uma vida alegre, feliz. Você é feliz? Você é alegre? Você anda contente? Amém, irmãos? Amém. Você participa de cada culto com fervor, com ânimo. Mas pastor, estou com problema, estou com dificuldade. Aprenda a viver na provação. Enquanto você é crente, você tem que aprender a viver nas provações da vida. E reconhecer que você não é nada e que o Senhor é que é tudo. Aleluia. E sair de cada culto cheio, alegre, com mais disposição, com mais vontade, com mais força para vencer. Porque é de fé em fé que o crente ele avança. É de glória em glória que nós vamos para a frente. Amém, irmãos? Amém. Quantos querem se encher da presença de Deus? Se encher do Espírito Santo. Aleluia. Aprenda essas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Quando você passa a se humilhar na presença de Deus, Ele começa a escrever novas coisas para a sua vida. É assim? Quando você passa a se humilhar na presença de Deus, Ele começa a escrever uma nova história. Quero que você repita assim comigo: uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Amém? Então vamos encerrar se humilhando, vai. Fica de pé se for possível.
abençoo. Abençoarei. Aleluia. Aleluia.